O mercado municipal foi inaugurado em 1932. Ele possui uma arquitetura eclética e se tornou um marco na cidade como um símbolo da era do café. Possui uma área aproximada de 12.600 metros quadrados. Conta com 1.500 funcionários e movimenta 350 toneladas de alimentos por dia. Possui 290 boxes e hoje se consolida como um importante polo turístico e gastronômico na cidade de São Paulo. Foi projetado pelo engenheiro Felisberto Ranzini. Felisberto Ranzini era funcionário do escritório de Ramos de Azevedo, que também foi responsável por projetos importantes na cidade como o Teatro Municipal e a Pinacoteca da cidade de São Paulo. O mercado possuía proporções monumentais para sua época e teve as suas atividades desviadas para atender uma demanda do Exército Paulista na Revolução de 1932, servindo como base estratégica e paiol de armas. Estamos aqui para apresentar para vocês uma obra emblemática do Ramos de Azevedo. Ele que, quando veio dos seus estudos de volta da Europa, se instalou em São Paulo para se concluir num dos mais importantes arquitetos da história da cidade. E uma das suas obras mais importantes é esta daqui que vocês estão vendo, que é o Mercado Municipal, no estilo dele característico. Ele já tinha feito outras obras nesse estilo e essa obra veio para suprir uma grande necessidade da cidade naquele momento. Não é? Ele que influenciou toda a arquitetura da cidade, da sua época, transformando a São Paulo colonial na São Paulo de edifícios clássicos, do ecletismo europeu, que era uma coisa, um estilo muito importante naquela época, que foi o que realmente se instaurou na cidade. Então esta é uma obra de dimensões apropriadas para a necessidade daquele momento. Nós vamos levar vocês aqui para dentro para mostrar o que tem aqui, todas as comodidades, e também com o passar do tempo essa obra ela foi precisando ser ampliada. Dentro dela houve uma grande reforma, criou-se um mezanino de grande importância, que deu ao mercado uma outra possibilidade. Então isso é interessante e nós vamos ver o que tem aqui, tá bom? O mercado municipal possui uma diversidade cultural muito grande e reúne pessoas de diversas etnias, classes sociais, níveis socioeconômicos, e pode ser considerado de fato um espaço democrático. Aqui é possível encontrar gêneros alimentícios e importados de todos os lugares do globo. À nossa esquerda, um mezanino, que acomoda a praça de alimentação. Nós visitaremos ele daqui a pouco. Percebe-se um grande fluxo de pessoas. O Mercadão recebe aproximadamente 14 mil visitantes dia, tendo esse número aumentado em 50% aos finais de semana. É possível perceber que se mantém a tradição ainda de zona cerealista, com uma grande variedade de castanhas, frutas desidratadas, temperos e amêndoas de todas as partes do Brasil e do mundo. O que é inegável é que o mercado municipal se tornou um grande ponto de encontro da cidade para os seus habitantes. Ao fundo é possível ver os vitrais de Conrado Sorgenit Filho, que utilizou uma técnica trazida por seu pai ao Brasil, uma técnica alemã, que destaca as rotinas do dia a dia da zona rural dos anos 30. Ainda em nosso tour pelo mercado é possível perceber que as estruturas que foram consolidadas na última intervenção foram elaboradas com materiais modernos, como viga de aço, painéis de vidro. Nós temos também corrimãos de aço escovado, materiais que se distinguem
totalmente dos materiais utilizados na construção inicial do edifício, ou seja, são materiais bem distinguíveis da estrutura existente. A iluminação é um ponto importante a se observar, porque a iluminação natural ela favorece o edifício pela passagem dos vitrais e pelo lanternim que se estende por todo o edifício. Então, essa predominância de iluminação natural não era uma preocupação em meados dos anos 30. O que reforça ainda mais o caráter democrático desse espaço são as sessões reservadas para os clientes, que não fazem parte de cafés e restaurantes e ainda podem ser usados por qualquer um, para descanso, para consumo ou simplesmente por uma conversa de fim de tarde. A ida do visitante até o mezanino proporciona uma visão privilegiada de todo o complexo, das atividades, da iluminação e principalmente da estrutura e da arquitetura do local. Lindos capitéis podem ser observados do mezanino, detalhes atribuídos ao engenheiro Ranzini, levando em conta que Ramos de Azevedo não viveu a tempo de concluir a sua obra. Ele faleceu em 1928, 4 anos antes da inauguração. A Ranzini também são atribuídas alguns detalhes externos, como as grandes cabeças coroadas que enfeitam a fachada e proporcionam um efeito de profundidade bem interessante. Apesar do grande fluxo de pessoas, a distribuição dos corredores é muito racional e o mezanino acabou se tornando um pequeno polo gastronômico do Mercadão. As luminárias são um detalhe à parte e foram escolhidas pessoalmente por Ramos de Azevedo. Mas a iluminação do local foi tão bem pensada que as luminárias passam boa parte do tempo apagadas. Nota-se pouca intervenção que as novas tecnologias impactam sobre a estrutura existente. Tudo permanece praticamente inalterado. Sensores e iluminação de emergência, reatores, detectores e alarmes são sutilmente instalados, quase não interferindo no aspecto original das estruturas. Mezanino desenvolvido com estrutura de perfis soldados e rebitados, com fundações rasas, o que descaracteriza o mínimo possível o radier original da construção. Um elevador PCD foi instalado, envolto por pilares metálicos, estruturado entre pilares e vigas, o que dispensa a criação, a construção de uma caixa de concreto, o que privilegia aí a reversibilidade dessa intervenção no caso de uma eventual necessidade. O mesmo se aplica às duas escadas rolantes existentes nas duas extremidades do mezanino. Na fachada, alguns acessos foram fechados com tapumes metálicos, sob o argumento de melhoria do layout interno e melhora também no trânsito dos visitantes. Um sistema de iluminação indireta foi instalado na fachada, sem furação, toda a base de LED, também com o intuito de ressaltar as protuberâncias e os detalhes da fachada. Na intervenção de 2004, sobre o piso do mezanino, foram instaladas placas de vidro translúcido, conjuntamente com o piso de madeira. Mas infelizmente esse piso, em meados de 2011, passou a apresentar alguns problemas de trincas e rachaduras, e hoje esse piso já não existe mais, ele foi substituído por uma estrutura de madeira. Bem, diante de tantos apelos gastronômicos e turísticos, acho muito difícil não se sentir convidado a conhecer essa joia da arquitetura paulista. Bom, até mais, obrigado por assistir nossa apresentação e nos vemos lá.